Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a aula de hoje vai ser Arte Renascentista Cinquecento. A última aula dessas fases do arte renascentista que nós podemos colocar aqui que é o auge, o grande momento da história do Renascimento artístico. Que podemos colocar ali que surgem os grandes artistas renomados que nós já conhecemos. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba todas as aulas que estão sendo lançadas dentro desse canal e aí você vai conseguir acompanhar todas as séries e todas as aulas que o professor vai lançando para vocês. Tudo certo? Ok? Então vamos lá. Só lembrando vocês então que esta aula ela é a continuação de uma sequência da aula de Trecento e Quattrocento, tá? Então, se você puder voltar e assistir às outras aulas, você vai ter uma compreensão muito maior de onde eu quero que você chegue, ok? Você pode assistir essa aula sem assistir as outras duas? Pode, mas você vai ter um conhecimento fragmentado, tá? Então, pode ser que você vai entender as características que eu vou citar, mas se você colocar, assistir as outras aulas, alguns pressupostos que eu já estou colocando aqui, que eu já imagino que vocês já teriam, beleza? Mas vamos lá, porque você consegue assistir essa aula mesmo assim. Vamos lá então, meu povo. Começando, como eu disse, é o auge da história do Renascimento artístico. Alguns historiadores definem que, historiadores da arte, definem que este é o maior período da história da arte, por conta de todo o avanço técnico, de todo o avanço artístico que existiu nesse período, né? Isso se dá por várias circunstâncias, né? Então, vamos pegar ali o primeiro aspecto. Aquela tridimensionalidade iniciada no Quattrocento, agora no Cinquecento você vai ter, além da tridimensionalidade, os planos de fundo. Mas não planos de fundo somente colocar um ou dois ou três. As obras de arte começam a quase mostrar planos de fundo infinitos. Que daí usa a questão do ponto de fuga. Aquele ponto de fuga, ele acaba puxando você para ter uma noção de uma profundidade infinita. Então, isso se surge aqui, nesse período do Renascimento Cinquecento. Então, a obra de arte naquela época, agora, nessa época de Renascimento, começa a ter características completamente técnicas. Obras magníficas, praticamente perfeitas de uma maneira técnica falando, né? Claro que com aquelas características que eu citei nas aulas passadas, de que com sutilezas você rompe um pouco com a característica humana real, né? Por conta de uma questão geométrica, você acaba tendo que esticar um braço de um personagem que acaba não ficando proporcional ao seu tamanho definido. O tamanho da cabeça da pessoa, às vezes, não é proporcional ao seu corpo. Isso não... E aí algumas pessoas, às vezes, colocam, né? Não, mas é porque eles não tinham percebido. Não. Se tratando de renascimento, você pode ter uma certeza de que, de fato, isso teve, sim, uma característica de certeza. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, por conta de uma questão, de fato, geométrica. O cálculo que existia atrás daqueles desenhos. Continua aquela característica de englobar imagens em toda a obra. Então, você fazer uma análise de uma obra de arte renascentista de uma maneira completamente estética e teológica, filosófica, cultural, histórica, vai dar páginas e páginas e páginas de análise. Por quê? Uma imagem no fundo do monte, da paisagem da obra, o pintor ele quis colocar aquilo porque aquilo simboliza uma coisa. A Virgem do Prado, de Rafael Sanzio, que foi a minha análise
uma análise que eu fiz na minha vida inteira, eu estudei bastante muito ela. Tem uma cópia dela na sala da minha casa, porque eu sou realmente apaixonado por essa obra de arte. Foram páginas absurdas de análise geométrica, né, questões geométricas ali de círculo, triângulo, o que o próprio triângulo simboliza, cores, os símbolos das cores, né, a filosofia das cores, vamos dizer assim. Então, cada cor tinha um símbolo ali filosófico, muitas vezes até teológico, porque a imagem que representa a Maria, né, mãe de Jesus, você vai ter isso. A história de Jesus se passa pela paisagem do fundo, é interessante, tem símbolos da vida dele por todos os cantos ali. E ali você também vai ter a questão daquela questão cultural estética que eu citei na aula passada, de que, na aula retrasada, no caso do Trecento, que eu simplesmente falo para vocês que eles trazem aquela figura real e eles colocam características do padrão de beleza da época na pessoa. Então, nessa Virgem do Prado, por exemplo, o menino Jesus e João Batista, São João Batista que está ali, eles estão completamente gordinhos, assim, branquelos, até com uma coloração loira no cabelo. Não se tem certeza disso da vida de Jesus. Não estou falando que ele não era assim, mas também estou falando que ele era. Não tenho uma certeza. Mas eles trouxeram isso para o padrão de beleza da época deles. Então, é uma obra que vai trazer esta questão muito clara. E a tridimensionalidade do personagem, ela é praticamente perfeita, ao ponto de começar os sombreamentos, apresentar as sombras. A tridimensionalidade do Quattrocento já não tem tanta sombra, igual a do Cinquecento. Então, aqui você já vai ter um avanço completamente realista no quesito paisagem, no quesito ornamento, né? Mesmo que eles fujam um pouco naquela questão que eu citei, tamanho do braço, pescoço e tudo mais. Enfim, dentro das obras, também, o que você vai encontrar? Ideologias sendo propagadas agora através da arte. De fato, agora a arte, ela não se torna mais um hobby, agora ela se torna um meio de propagação de ideias. Então, vamos dizer assim, a sociedade no Cinquecento, né, o próprio Da Vinci falava isso, percebeu que a arte ela pode definir ou mudar a cultura de uma sociedade. Para mudar, claramente que não vai ser da noite para o dia, vai ser um tempo, um período. Então, o Renascimento, ele entendeu isso nesse período aqui. Então, o que eles começam a fazer? Acrescentar coisas dentro das artes que eram pressupostos que eles queriam que você começasse a acreditar. Vamos dizer assim. Como assim? É aqui no Cinquecento, onde eles começam a pintar aquelas figuras, o nobre, o rei, né? Lindo, maravilhoso, todo na pose, né? No seu escritório, assim, com aquela mesona. Nossa, coisa mais linda. Para que você olhe essa obra naquela época e fale assim, nossa, como esse rei ele é chique, ele é bonito, né? Olha como ele é viçoso, né? Olha só como que ele é imponente. Mas o que isso tem a ver, Favini? Que ideologia? O absolutismo. É nesse período que o absolutismo ganha força, que é a centralização do poder na mão do rei. Para isso acontecer, você precisa mostrar para o povo que o rei está no centro das coisas. Então, é isso que acaba acontecendo. Vamos colocar o rei ali no centro. Mas muito mais do que colocar o homem como centro, que é uma característica do Trecento e do Quattrocento. No Cinquecento eles vão um pouco mais além. Eles vão acrescentar também as consequências da existência do homem. Como assim? O que ele fez. Por exemplo, a pintura de Pombal, Marquês de Pombal assim, claro que isso é um pouco mais para frente do Cinquecento, mas
é uma característica que eu estou citando aqui. Ele apontou na mão para a cidade de Lisboa reconstruída, para deixar claro que eu fiz isto. Ou seja, eu não vou pintar agora somente o Pombal, mas vou pintar o que ele representa. Eu vou pintar o que ele é. E isso aqui, meus amigos, você vai abusar e abusar das técnicas. E aí fica a arte renascentista, essa questão belíssima. Você vai pegar ali, de Juan Mazip, né, a Santa Ceia, a Última Ceia. Gente, é um absurdo aquela obra. É um absurdo de técnica, de filosofia, de teologia. Ele pega o Veni Creator, que é a figura original, entre aspas, do ícone clássico de Jesus, e ele tridimensiona aquilo. Cara, uma coisa bizarra de tanta técnica que esses homens tinham. Então, você vai ter um avanço muito grande. O impacto do Cinquecento foi gigantesco na Europa toda, ao ponto de que foi neste período onde houve a expansão da arte renascentista para fora da Itália. Então agora não é só a Itália que vai ter escolas artísticas do Renascimento. Então outros países também vão ter essa arte. Tá? Então isso vai fazer com que o Renascimento ganhe um poder e uma influência enorme. Então, aqui nós vamos pensar assim. Nesse período, também começa a concretizar uma ideia cultural que Da Vinci queria passar. A técnica deles começou a ser tão forte no povo, mas assim, de uma maneira tão absurdamente impecável, que as pessoas começaram a perder um pouco o que é o conceito de belo. Então, o que nós vamos perceber? Eu tenho uma aula sobre a filosofia do belo, vou deixar aqui o link, né, caso você queira se aprofundar nesse tema, que aqui eu não vou ter tempo, né, por isso que eu tenho essa aula. O que nós vamos pensar? O belo, em geral, ele está na essência, a transmissão do que é real, verdadeiro, bom e tal. A técnica desses caras estava tão impecável que as pessoas começaram a ter dificuldade de saber, de jogar o belo na essência ou na técnica. Isso aí vai gerar depois um pouco do que chamam de arte profana, que é, por exemplo, quando inicia dentro do Renascimento a técnica da nudez, né? Você começa a pintar as pessoas nuas. O próprio Jesus, nessa obra, a Virgem do Prado, que eu tenho em casa, Jesus e João Batista nus, no padrão de beleza de sua época. Mas eles estão pintados com tamanha técnica e com tamanho detalhe que aquilo não acaba desagradando os olhos, não seja ofensivo, ou seja, não é ofensivo, vamos dizer por essas palavras. E também, o que acaba acontecendo? Dentro desse contexto, você vai perceber que as pessoas começam a diferenciar, acharem que padrões de beleza seria o belo. O Renascimento teve os seus caminhares ali muito forte. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui dessa arte muito profunda mesmo, né? De uma certa maneira, dentro da questão artística, essas esculturas que eram colocadas dentro das obras de arte, dentro das igrejas, né? Que ao ponto que depois quebraram, né, as partes das genitais das esculturas, ou depois a Igreja Católica teve que mandar pintar de novo, no sentido de colocar roupa naquilo que era nu, porque era dentro de um templo religioso, isso não era legal. Mas os renascentistas estavam com tamanha técnica que eles se recusavam a tirar aquela técnica deles e deixar aquela nudez. Porque para eles você colocar uma roupa ali pode ser considerado ali, de certo modo, esconder uma técnica que eles possuem.
Então, o Renascimento em si, ele foi esse auge, ele foi o ponto final, enfim, é considerado por muitos historiadores, artistas, como, de fato, o ponto mais alto da técnica artística que já existiu na história. E aí nós vamos ter, claro, os grandes nomes da pintura. Nós vamos ter Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sanzio, na filosofia e nós vamos ter Nicolau Maquiavel. Na literatura nós vamos ter Cervantes escrevendo Don Quixote. Impecável. Então, ou seja, o Renascimento trouxe ao mundo a técnica. E depois nós vamos ter as pessoas que juntaram o belo com essa técnica, né? Na Espanha, quando expandiu, né? Enfim, então você vai ter um mundaréu de coisas, de profundidades, de como colocar o Veni-Creator lá da medieval e tridimensionar ele com a cara de Jesus. Você vai ter inúmeras obras de arte que vão ser muito, muito profundas. Enfim, gostaram da aula, meu povo? O que acharam? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários ou mande e-mail para o suporte. Escreva nos comentários também, caso você tenha uma crítica, tenha algum elogio, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. Não esqueça de curtir esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube entenda que você está gostando do meu canal. E assim também você recebe todas as minhas aulas que vão sendo postadas aqui de qualquer uma das séries. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final desta aula. Até a próxima!